Fala pessoal, tudo bem? Desconsiderem a minha face, porque eu tô num momento alérgico, já tive recentemente um resfriado, mas eu tô num momento alérgico, eu não sei o que tá acontecendo, meu olho tá super vermelho, mas não se fixem na minha voz, não no meu rosto, porque eu tenho certeza que vai melhorar. Mas foi o que eu sempre falo para vocês, o meu compromisso de trazer vídeos atualizando vocês aqui é mais importante do que isso. E o fundo que eu estou trazendo hoje é o HGCR11, que é um fundo de papel da CSHG, que eu não trouxe ele ainda, eu já queria ter trazido ele mês passado, até pelo fato de que eles estavam querendo reduzir as compromissadas, é o que eu vou falar um pouquinho nesse vídeo de hoje. E é um vídeo, na verdade é um fundo que eu tô querendo incluir na minha carteira já há algum tempo, mas eu já vou até falar alguns motivos do que eu por não incluir ainda, e não vou incluir tão cedo, a não ser que algumas coisas aconteçam, mas eu quero fazer o acompanhamento mensal dele, então bora para o vídeo e bora para o relatório gerencial desse fundo que é muito bom. Bom, falando aqui um pouco sobre o HGCR, que é o fundo de recebíveis da CSHG, de dezembro de 23. Como vocês têm acompanhado, eles também fizeram um resumo, né, de 2023, perspectivas de 24, não tão quanto os outros fundos, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele é um dos fundos aqui, está o principal motivo do porquê eu ainda não entrei nesse fundo, e ele é um dos poucos que conseguiram manter a cota de valor acima da cota patrimonial, até porque ele vem entregando muito resultado, é um fundo muito bom, mas na minha visão ele está caro. Como vocês podem ver aqui, ele está com P/VP de 1,03, até eu acho que essa taxa não é tão cara assim. Eu considero caro para fundo de papel acima de 1,10. Mas se vocês observarem hoje, ele está por volta de R$ 107, ou seja, ele já está mais do que quase uns 5%. Então ele vem subindo. E eu acredito que deve estar pintando emissão por aí nesse fundo. Vamos acompanhar nos próximos meses. É uma janela interessante de emissão. Até para cumprir algumas coisas que eles colocaram aqui nas perspectivas, eu acredito que vem emissão por aí. Valor de mercado 1,6, 103 mil cotistas, tem uma liquidez excelente, quase mais de 2 milhões por dia, paga super bem, R$ 1 por cota, e aí é um ponto, ele está reduzindo reserva, a gente já vai falar bastante sobre isso. Dividend yield de quase 11,5%, um baita retorno. E a LTV, é legal que eles colocam a LTV médio aqui da carteira de menos de 50%, que é uma segurança bem interessante para os CRIs da carteira. Bom, aqui na parte dos resultados, dia 15 de janeiro, que foi agora, né, pagou R$ 1 por cota, e eles colocam aqui que distribuiu num total de 13,50, e colocam como um dos 3 fundos com mais rendimentos distribuídos no ano, considerando, obviamente, fundo de papel e de baixo médio risco de crédito. O HGCR ele é muito parecido em termos de carteira na questão de qualidade com os fundos da Quineia. Aí, pessoal, eu tô com um pouco de alergia, então não se assustem se eu de vez em quando dar umas fungadinhas aqui. Então, a cota aqui, falando que a cota do fundo ela encerrou o ano em retorno de 17,5% contra 15,5% do IFIX. Vocês já estão cansados de saber que o IFIX fechou a 15,5%. Colocando aqui também que nos últimos 5 anos a variação da cota patrimonial ajustada foi de 85,6% e o CDI de 53%, ou seja, trazendo um retorno maior que o CDI. E aqui eles colocam, por mais um ano, o fundo mostra sua capacidade de entregar retornos excedentes em relação aos principais indexadores. E aqui eles colocam os principais motivos disso. Gestão ativa, aqui ó, gestão ativa na movimentação da carteira, mandato aberto em relação aos indexadores, o que nos permite controlar a exposição entre os indexadores conforme cada momento de mercado. Isso é bacana porque o que significa esse mandato aberto? Significa que eles podem comprar CRI indexado ao que eles quiserem, o que eles entenderem como sendo o melhor para o momento, o que eu acho que faltou, por exemplo, no CPTS. Porque o CPTS ele se fixou simplesmente em CRI e PCA e compromissada CDI, ele poderia ter incluído o CDI na carteira para dar um balanceio, não fizeram e pagaram por isso nesses últimos meses. No caso da HGCR, eles colocam o CRI que mais agradar no momento. E aqui eles colocam planejamento na gestão dos resultados do fundo, como último requisito. Aqui a parte de retorno dos últimos 5 anos, é bem interessante, né? Se comparar principalmente com IFIX e com o CDI. Aqui agora a parte de resultados, né? O fundo apresentou em dezembro o resultado de 85 por cota,
e ainda ele tem 41 centavos por cota que vem caindo a parte de resultado que não foi distribuído ainda. E ainda tem 29 centavos de inflação acruada no CI. Se você não sabe o que é inflação acruada, tem um vídeo aqui no meu canal, vou até deixar aqui em cima, para se vocês tiverem interesse em aprender o que é inflação acruada, que eu sempre vou falar quando tiver, principalmente em fundos de papel. Aqui eles colocam: o resultado desse mês foi impactado pela nossa decisão de antecipar as compromissadas que teriam vencimento agora em 2024 para 2023, eles colocam aqui, e isso fez com que, obviamente, o resultado caísse do fundo, mas livrando bastante de compromissado, que eu acho muito legal isso, quando o fundo resolve quitar a compromissada. Por mais que, dependendo do momento, não seja vantajoso, mas até isso que eu tinha falado, que eu queria já ter trazido no mês passado, porque eles falaram sobre isso no relatório de novembro, sobre essa decisão de reduzir as compromissadas. E aqui eles colocam: em 2024, na medida que a Selic continue caindo, gradativamente aumentar a exposição ao fundo IPCA, levando esse para torno de 70% ou mais ao longo do primeiro semestre. Eles estão com taxa de carrego de IPCA mais 7,7 e CDI 3,4. E aqui agora falando exclusivamente sobre as compromissadas. Aqui é muito legal, pessoal, assim, eu acho que todo fundo poderia fazer isso, explicando o porquê e como que eles fizeram as compromissadas, que eu acho que, por exemplo, o CPTS faltou fazer isso, explicar, assim, é muito legal, por isso que eu gosto tanto da CSHG. Eles colocando aqui: a primeira operação foi em novembro de 22 e ao longo de 23 o saldo médio das compromissadas em relação ao patrimônio foi de 6,08, bem tranquilo, eles até colocam que abaixo do guidance, que era no máximo até 10% de exposição do patrimônio em compromissada. Iniciamos o uso das compromissadas para viabilizar as aquisições majoritariamente em IPCA e antecipar o movimento de aumentar a exposição ao fundo de índice de inflação. Lembrando que a compromissada é feita em CDI nesse caso. Aí que eles colocam aqui: o fato de poder escolher, o ideal seria ter iniciado a contratação de compromissadas mais recentemente, ou seja, eles entenderam que eles erraram um pouco aqui, que eles poderiam ter levado antes, pegar um pouco mais recente as compromissadas, com o processo de queda na Selic mais avançado, uma vez que o custo das compromissadas é indexado ao CDI, como eu falei para vocês. Aqui então, isso é um ponto que é legal, que aqui eles reconhecem que eles falharam aqui. É muito legal quando o fundo reconhece isso. E aqui eles colocam: o diferencial de carrego das operações compromissadas do fundo até o momento é de menos 1 centavo. Tá bem tranquilo, então é bem insignificante o resultado. E aí, mantendo-se estável a carteira atual de CRIs, o volume de compromissadas este valor deve ficar, segundo as nossas projeções, em torno de 0,14 positivo, devido principalmente à queda da taxa Selic, que reduzirá o custo das compromissadas, que é o que eu acredito que vai acontecer nesse ano, que é a questão da diminuição das dívidas por causa da queda da Selic. Isso eu falei até no caso do CPTS, que eu acho que vai reduzir as compromissadas dele. Aqui a parte de movimentação, eles só fizeram uma venda de fundo, tiveram um prejuízo aqui, provavelmente vão carregar esse prejuízo para o próximo ano. Bom, chegando aqui na composição do resultado, eu quero ir direto aqui para baixo, mostrar para vocês a questão da distribuição, e eu ver um dos pontos que eu acredito que até diminuiu o número de cotistas do fundo por causa disso. Olha só, ele veio carregando aqui, o parte de juros do CRIs, ele veio tranquilo. O que reduziu foi basicamente a parte de correção de CRI e de não recorrente, que é o azulzinho claro, como vocês podem ver aqui. Então, que é essa parte de cima aqui do fundo. Então, e ele vem reduzindo gradativamente o resultado do fundo, como vocês podem ver aqui. Isso está fazendo com que aumente o uso das reservas. Ele chegou a estar com quase 78, 77 centavos, agora está com quase 41, vem caindo, e isso está fazendo também com que o rendimento do fundo venha caindo. Ele começou o ano com 1,20, agora está com 1, ainda está pagando um baita de um retorno, mas vem caindo. Por isso que eu acredito que logo deve vir emissão para ele tentar aumentar a taxa de carrego, até porque ele não fez operação nenhuma de compra de CRI esse mês. Então ele precisa fazer para poder voltar a ter o resultado. Por isso que eu estou achando, inclusive, ele está com uma excelente, se a gente pegar aqui, ele está com uma excelente janela de emissão. Até porque a cota tá maior, ela está 107, que é um dos principais motivos que eu ainda não entrei nesse fundo, porque ele está caro. Então pode ser que venha emissão, e vindo a emissão, ele vai abrir uma janela de oportunidade bem interessante, porque normalmente quando tem emissão, a cota normalmente cai.
Então aqui o retorno dele ainda é um baita retorno, né, se vocês observarem aqui. A parte de liquidez, aqui o que eu falei para vocês, a questão da redução do número de cotistas, provavelmente por causa da queda do rendimento e porque o mercado já está entendendo que ele está caro. Então é por isso que eu acredito no momento de que ele está num momento excelente para fazer emissão. Aqui a questão da exposição dos CRIs, veja que não tem nenhum CRI com mais de 6% da carteira, o que eu acho bem bacana isso. Aqui a questão das compromissadas reduziu, mas ainda tem 102 milhões. Mas o que ele tem de FII, que basicamente é vender e ter o dinheiro em 2 dias úteis, ele quita as compromissadas, então sem problema nenhum. Ela está bem gerenciável. Aqui a alocação do fundo, veja que ela é bem tática, a parte CDI é o azulzinho claro e IPCA o azul escuro. Ele vem aumentando IPCA gradativamente com o passar do tempo, e é o que eles colocaram. Questão da parte de exposição setorial, aqui a questão de securitizadoras, classificação de rating dos CRIs. Veja que é muito pouco a parte que não tem rating, muito pouco BBB-. Se a gente for comparar, é bem tranquilo isso. Bem diversificado. Basicamente, grande parte de São Paulo, 53,61. Aqui a parte dos LTVs do fundo, 38% está entre 60% e 80% do LTV, o que é um pouco mais arriscado, né? Quanto mais próximo de 100% vai piorando, mas é bem gerenciável, achei bem tranquilo. Aqui a parte do indexador que a gente já viu. E aqui todos os CRIs do fundo, eu achei são bem empresas grandes, tem Brookfield, Mega Moda, Grupo Pão de Açúcar, então eu achei bem tranquilo, não tem nada muito concentrado, e como a gente viu lá em cima. Então, pessoal, aqui tem toda a questão de cada um dos CRIs, é bastante coisa aqui, mas basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Vamos acompanhar se possivelmente ele venha com emissão no próximo mês ou nos próximos meses, e como eu volto a falar para vocês, tome muito cuidado com o fundo de papel com P sobre VP acima de 1, que ele tende naturalmente a voltar para o 1. Então ele estava interessante até 1.3, já passou de 1.03, deve estar em um PVP 1.05, 1.06. Tomem muito cuidado com isso, espero vocês no próximo vídeo.